hoje nós finalizamos essa série no livro de Malaquias, e o título da mensagem é O Culto que Agrada a Deus. Eu vou ler somente o primeiro versículo, mas os irmãos vão permanecer com a Bíblia aberta ao longo da pregação. Diz assim, capítulo 1, versículo 1. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Vamos falar com Deus. Senhor Deus, mais uma vez elevamos nossas vozes em oração ao Senhor, te agradecendo pela leitura da tua santa palavra. Mas nós clamamos que o Senhor permaneça conosco aqui nesse lugar, porque nós precisamos entendê-la. E para isso somos carentes da atuação do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não nos iluminar nesse momento, nós não iremos compreender nada do que foi revelado. Pai amado, que todas as minhas limitações não sejam suficientes para fazer com que a tua igreja seja edificada mais uma vez através da tua palavra e o teu nome exaltado mais uma vez através de tua santa palavra, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Malaquias exerceu seu ministério aproximadamente 100 anos depois da volta do exílio na Babilônia. Quem tem acompanhado a série, para quem não acompanhou a série, tem disponível todas as mensagens no nosso canal do YouTube. Mas nós vimos que por causa de suas multidões de pecados, depois de séculos de avisos e exortações, o povo de Deus foi levado para 70 anos de cativeiro na Babilônia, por pura desobediência. Na volta, 70 anos depois, eles encontraram uma terra devastada. Jerusalém estava destruída, o templo tinha sido destruído por Nabucodonosor 70 anos antes. Os muros estavam destruídos, enfim, eles voltaram para a sua terra, mas eles tinham que reconstruir a cidade, reconstruir o muro e principalmente reconstruir o templo. Nós vimos que os 3 últimos profetas do Antigo Testamento, Ageu, Zacarias e Malaquias, profetizaram depois desse retorno do cativeiro. A palavra de Ageu foi muito dura, porque quando retornaram do cativeiro, o próprio rei que os liberou ordenou que eles voltassem em primeiro lugar para reconstruir a casa de Deus, o templo que estava em ruínas. Mas quando eles voltaram, cada um foi reconstruir sua própria casa. E abandonaram, esqueceram, negligenciaram a casa de Deus. O Senhor levantou Ageu justamente para isso. Para falar o seguinte, a minha casa está abandonada enquanto vocês estão construindo para vocês casas de fino acabamento. Depois dessa exortação do Senhor, o povo voltou-se para a construção do templo em Jerusalém. Mas o que aconteceu? Eles não conseguiram construir um templo tão bonito como aquele templo de Salomão. Eles fizeram um templo muito modesto, muito simples, muito humilde. Isso deixou o povo desanimado. A segunda parte das profecias de Ageu e as profecias de Zacarias são justamente para animar o povo, para o povo não ficasse desanimado por causa do seu início muito humilde. Os mais velhos, aqueles que viviam em Jerusalém, foram para a Babilônia, passaram 70 anos e voltaram, eles tinham lembrança de como era o suntuoso templo em Jerusalém, erguido pelo rei Salomão. Eles lembravam daquele templo e olhavam a igreja humilde que eles tinham então e eles se desanimavam. Mas o Senhor levantou Ageu e Zacarias para animar o coração daquele povo. Porém, passado o tempo, aproximadamente 100 anos depois do retorno do cativeiro, o povo voltou a se desanimar diante de Deus novamente. Bateu um desânimo por vários motivos. O templo não era nem sinal do templo de Salomão, uma razão, mas as principais razões estavam relacionadas a questões econômicas. Por exemplo, apesar deles voltarem para a sua terra, eles ainda eram submetidos ao governo persa. Eles ainda eram dominados pelos persas, ainda. Apesar deles voltarem para a sua terra, eles não conseguiam prosperar da forma que era antes. Jerusalém não era nem sinal da grande, suntuosa Jerusalém de antes.
Isso foi desanimando o coração do povo, o que resultou na corrupção do culto. Um povo desanimado passou a cultuar o Senhor de forma indevida. Um povo desanimado passou a cultuar o Senhor da forma que o Senhor não pediu. O desânimo espiritual, o desalento espiritual, fez eles se afundarem no pecado cada vez mais intenso e afastarem-se de Deus cada vez mais, e isso tudo resultou em um culto profano, um culto que o Senhor rejeitava. Por tudo isso, o livro de Malaquias nos ensina como cultuar ao Senhor da forma correta. Os sacerdotes, nos dias de Malaquias, já tinham se desviado, se tornaram homens imorais. Os sacerdotes que tinham, em primeiro lugar, a obrigação de ensinar o povo a cultuar da forma correta, foram os primeiros a se desviarem. Mas a liderança também. E o povo também. E assim, a nação inteira caiu em decadência moral e espiritual diante de Deus. Deus levantou nesse momento esse homem chamado Malaquias para, em primeiro lugar, restituir o culto da forma que o Senhor desejava. Isso é muito importante para a gente. Isso é muito importante porque a nação estava em ruínas. Havia problemas financeiros e econômicos sérios na nação. Havia questões relacionadas à violência acontecendo de forma séria na nação. Mas quando o Senhor levanta Malaquias, é em primeiro lugar para corrigir o culto. Nós já aprendemos que não haverá transformação em nenhuma outra área de nossa existência enquanto um fator espiritual não for transformado. Todas as áreas de nossa vida serão transformadas a partir da nossa espiritualidade, e não ao contrário. Lembra do salmo que lemos aqui no início do culto? O salmista passando por um momento de dificuldade, que ele falava com a sua própria alma: por que estás aflita dentro de mim? Mas o que ele pede ao Senhor? Para levá-lo ao tabernáculo, para levá-lo à presença de Deus. Ele entendia que no momento de maior dificuldade, o melhor lugar que ele poderia estar, que ele deveria estar, era na presença de Deus, e não ao contrário. Deus levanta Malaquias para ensinar o povo de séculos e séculos atrás, mas também nos ensinar no dia de hoje, que a partir do nosso culto a Deus restaurado, nossa vida será restaurada também em todas as outras áreas. Em primeiro lugar vem o culto. Muitos acreditam que não há muito que aprender sobre culto no Antigo Testamento. Tem gente que defende essa ideia. Porque o que era o culto no Antigo Testamento? O culto no Antigo Testamento foi desenvolvido exclusivamente para a Antiga Aliança. Como que era o culto do Antigo Testamento? Basicamente, irmãos, era matança de animais. A adoração na Antiga Aliança era matança de animal. Toda vez que a Bíblia fala que fulano chegou ali e adorou, significa que ele matou o animal e ofereceu um sacrifício ao Senhor. Toda vez que o povo se reuniu e adorou, significa que houve matança de animal. O culto no templo, nós temos falado isso aqui na nossa escola dominical um tempo atrás, o culto não era aquela visão bonita, romantizada que a gente costuma idealizar, não, ou vem pintado nos quadros infantis, não. Deveria ser uma cena assustadora. Todos os judeus chegando, cada um com o seu animal, grande ou pequeno, os levitas matando o animal e sacrificando em cima do altar, sangue para tudo quanto é lado, deveria ser uma cena terrível. Aí alguém fala para mim: mas então não tem o que a gente aprender sobre culto no Antigo Testamento. Eu falo: claro que tem. É palavra de Deus. A forma de cultuar a Deus mudou. Não cultuamos mais da mesma forma que os antigos, porque já sabemos que todos aqueles sacrifícios no templo apontavam para o sacrifício perfeito na cruz do Calvário. Então foi completo, finalizou. As razões que tinha para os sacrifícios no templo não existem mais. Hoje vivemos debaixo de um único sacrifício, o sacrifício de Jesus. A forma de cultuar então mudou, porém os princípios continuam os mesmos. Os princípios são os mesmos. Por exemplo, a centralidade de Deus no culto e não do homem. É um princípio lançado no Antigo Testamento, que precisamos copiar. E muitas das vezes nós esquecemos.
quando realizamos um culto centrado no homem, em nossas necessidades. Quando alguém diz que vai no culto buscar alguma coisa, enquanto devemos ir no culto, apenas entregar ao Senhor nossa adoração. Quando nós realizamos qualquer tipo de cerimônia em que a gente bota um homem, uma mulher em uma posição de destaque e começamos a tecer elogios, a cantar para essa pessoa, coisa que tem acontecido em muitas igrejas, inclusive em nossas igrejas batistas. É um princípio que nós aprendemos em Malaquias, no Antigo Testamento, e precisamos replicar. Centralidade em Deus, não do homem. Em segundo lugar, a necessidade de cultuarmos a Deus pelos motivos corretos. Vamos ver isso aqui em Malaquias. Em terceiro lugar, a relação entre culto e nossa vida privada. Não tem como nós separarmos essas coisas. E em quarto lugar, a necessidade de adorarmos a Deus como Ele deseja e não como nós queremos. São princípios de culto que foram estabelecidos na antiga aliança, mas que vigoram até hoje. E nós não podemos abrir mão desses princípios. Estão me entendendo? Todos esses princípios foram lançados pelos profetas. Dentre eles, Malaquias. O livro de Malaquias, irmãos, mantenha a sua Bíblia aberta, se você preferir. Pode ser dividido em 7 grandes partes. Todas elas falando do culto. Impressionante. Você só conhece 3:10, né? Trazer todos os dízimos da casa do, né? Pastor só... os pastores só falam do dízimo oferta. Só fala 3:10. Malaquias, abre aí a sua Bíblia, Malaquias 3:10. Quando os irmãos estão muito empolgados, a gente fala, a conversa está muito boa, mas vamos abrir a Bíblia em Malaquias 3:10. Malaquias se divide em 7 partes, todas elas falando do culto. E as 7 partes tinham mais ou menos a mesma estrutura. Deus fazia uma declaração, o povo respondia ao Senhor de forma irônica, aí Deus respondia ao povo explicando a sua declaração. Está entendendo? Guarde isso, vai ser 7 vezes assim. Deus fazia uma declaração, o povo respondia de forma debochada essa declaração de Deus, então Deus de forma amável respondia, esclarecia a declaração que ele tinha feito. O primeiro diálogo está aqui no capítulo 1 ainda, do versículo 2 ao 5. Olha a declaração de Deus no versículo 2. Eu vos tenho amado, diz o Senhor dos Exércitos. Olha para mim. Apesar do livro trazer muita condenação, e apesar de Malaquias ter sido levantado para falar para um povo que estava em decadência moral e espiritual, apesar de toda a condição de pecaminosidade do povo, as primeiras palavras do Santo Deus a esse povo é essa: eu vos tenho amado. O Senhor não falou, eu vos amei. O Senhor não disse, eu vos amaria. O Senhor não falou, eu vos amarei. Ele falou, eu tenho amado. Um amor contínuo, perpétuo, presente, sempre, constante. Uma declaração dessa para parte de Deus deveria ser o suficiente para alegrar o nosso coração. O que afinal exista de mais glorioso, mais sublime do que sabermos que o Senhor, Deus, nos ama. Eu vos tenho amado, disse o Senhor. Israel respondeu essa declaração de amor de Deus. Em que nos tem amado? Olha só. O povo respondeu com ironia. Em que nos tem amado? Que amor é esse? O povo nesse momento estava duvidando do amor de Deus. Por quê? Porque eles olhavam ao redor. Eles olhavam ao seu contexto e não via motivos para acreditar que o Senhor os amava. O templo não era como era antes, a cidade não era como era antes, viviam ainda sob opressão inimiga, não tinha independência, não tinha estabilidade financeira, uma grande seca, uma crise terrível. Então eles olharam, preste atenção se não é isso mesmo que nós fazemos, eles olharam ao redor e chegaram à conclusão de que Deus não os amava. O próprio Deus levanta o profeta e fala, eu tenho amado vocês. Aí o povo responde para Deus, mas que amor é esse? Como assim tem nos amado? Eu estou passando por uma situação terrível e você fala que tem nos amado.
Estou desempregado, meu marido me deixou, meu filho ficou doente, não passei no vestibular, fui abandonado porque eu mais gosto. Aí a primeira questão, o primeiro pensamento, a primeira pergunta que o pecador faz é o seguinte: será que Deus me ama de verdade? O povo estava sendo irônico diante de Deus. Israel fez a mesma coisa que milhares de homens e mulheres fizeram e ainda fazem ao longo da história, que é medir o amor de Deus segundo as circunstâncias da sua vida, segundo o seu momento de vida. Até hoje é assim. Está no melhor momento, está tudo dando certo, tudo fluindo muito bem, Deus é fiel e Ele é maravilhoso, e canta e vem para o culto, é uma alegria. Mas na hora que tudo começa a dar errado, a pergunta que surge é: onde está Deus? Deus deixou de ser fiel? Mas mesmo a uma pergunta cínica dessa, né, o Senhor respondeu. O versículo 2 completo e o versículo 3. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos tem amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Diz o Senhor. Todavia eu amei a Jacó, porém aborreci a Esaú. Irmãos, à primeira vista, a resposta de Deus parece que não tem ligação nenhuma com o questionamento do povo. Mas o que Deus fez aqui foi trazer à memória do povo um momento histórico que ele provou o seu grande amor. Deus estava dizendo o seguinte, ó, tinha Esaú e Jacó. Pela lógica, eu tinha que ter escolhido Esaú. Você lembra dessa história? Olha aqui para mim. Você lembra desse momento, desse episódio? Esaú e Jacó. Esaú que tinha o direito às bênçãos. Esaú era o mais velho. Esaú que deveria ser abençoado por seu pai. Mas o Senhor disse aqui o seguinte, ó. Quando eu poderia ter escolhido Esaú, eu escolhi Jacó. Eu escolhi vocês como povo. A prova do amor de Deus não estava nas circunstâncias, no contexto imediato. A prova do amor de Deus não estava no momento de vida que eles estavam passando. A prova do amor de Deus estava no que Deus fez ao longo da história pelo seu povo. Ele é soberano, é o que ele está lembrando aqui. Ele poderia ter escolhido qualquer outro povo, mas escolheu Israel, filhos de Jacó, não filhos de Esaú. Então, quando Deus disse, eu vos tenho amado, ele estava se referindo ao seu amor histórico, um amor que se estendeu durante todas as gerações, um amor que se revelou desde Abraão, um amor de Deus que foi visto, que fez o Senhor operar, trabalhar, guiar, proteger, mesmo nos momentos mais difíceis, mesmo nos momentos em que aquele povo se corrompia diante de outros deuses, o Senhor permaneceu fiel. É a esse amor que o Senhor está se referindo. Olhando para o contexto, não tinha como acreditar no amor de Deus. Mas olhando para a história, eles viam o amor de Deus. Isso aqui foi apenas o primeiro diálogo. E como que isso tem relação com o culto? Lembremos que o contexto aqui do livro de Malaquias é o culto. E esse primeiro diálogo está intimamente relacionado com o culto ao Senhor, pois a atitude que Deus espera de nós no culto não é que o cultuemos por causa das situações momentâneas. Quem cultua o Senhor, porque está tudo dando certo hoje, vai deixar de cultuar amanhã, quando as coisas começarem a dar errado. Quem se entrega, quem cultua o Senhor, porque recebeu uma grande bênção, vai deixar de cultuá-lo quando a bênção não vier. Então, nosso culto a Deus, esse primeiro diálogo nos ensina isso. O nosso culto ao Senhor não pode estar condicionado ao nosso momento de vida. Mas o nosso culto ao Senhor tem que estar fundamentado no Deus histórico, naquele Deus que nós conhecemos, que nos protegeu, que nos trouxe até aqui. Você consegue enumerar as bênçãos de Deus na sua vida ao longo da história, apesar, ou mesmo se você estiver passando um momento difícil agora, se você estiver passando um momento de grande luta, você consegue enumerar, ou como diz um hino antigo, contar as bênçãos. Você consegue fazer isso? Não consegue. O Senhor foi maravilhoso demais conosco. O Senhor já nos abençoou de forma tremenda, já nos protegeu, nos guardou, já nos livrou de situações que nós nem sabíamos que estávamos em perigo.
culto ao Senhor tem que ser assim, independente da circunstância. Mas esse é apenas o primeiro diálogo. O segundo, a partir do versículo 6, aqui no capítulo 1 ainda. Agora o questionamento de Deus fica mais diretamente ligado ao culto. Ao versículo 6. O filho honra o pai, e o servo o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos para vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Aqui é a declaração de Deus, nesse segundo diálogo. Aqui Deus deixa claro que os sacerdotes estavam cometendo pelo menos 2 pecados gravíssimos, profanando o culto e desprezando o Senhor. É uma acusação seríssima, pois eram justamente dos sacerdotes a missão de ensinar o povo a cultuar de forma limpa, santa, bíblica, correta. Para chamar a atenção dos sacerdotes, Deus usou 2 figuras de linguagem que inspiram respeito e que todos costumam honrar, o Pai e o Senhor. Não é verdade? O que Deus está dizendo aqui é o seguinte, ó, eu que os gerei, então eu sou pai de vocês. Eu que os constituí, então eu sou Senhor de vocês. E vocês não têm me honrado, nem como pai, nem como Senhor. Palavra dura de Deus para seu povo. Eu sempre lembro isso, as palavras dos profetas menores, com exceção de Naum, eram direcionadas para o povo de Deus. É um erro amar a Deus como pai e não temê-lo como Senhor. É uma visão parcial de Deus. Como também é um erro temer a Deus como Senhor e não amá-lo como pai. No culto a Deus precisamos lembrar dessas 2 verdades. Ele é pai e ele também é Senhor. Devemos amá-lo e temê-lo da mesma forma, ao mesmo tempo, da mesma intensidade. Quando nós entendemos Deus somente como pai e perdemos de vista a visão bíblica de que ele é o nosso Senhor, a tendência é nós desenvolvermos uma intimidade pecaminosa com Deus, chamando Deus por nomes que não deveriam ser chamados, por exemplo. Aquela pessoa que chama o Deus de o cara lá de cima, então de outros nomes mais carinhosos, tratam Deus como se fosse um namoradinho de escola. É porque sabe que ele é um amigo próximo, ele é um pai fiel, mas esquece que ele é o Senhor todo soberano também. É amá-lo como pai e temê-lo como Senhor, ao mesmo tempo, na mesma intensidade. Vejamos como foi que os sacerdotes responderam a essa afirmação de Deus. Ainda no versículo 6, a partir do ponto B. Mas vós dizeis, em que desprezamos o teu nome? Dá para a gente fazer a imagem daquela pessoa bem cínica, né? Sabe que está errado, mas quando Deus fala, em quê? Em que nós temos desprezado o teu nome? Da mesma forma que o povo fez na primeira parte, agora os sacerdotes também questionam de forma cínica a declaração de Deus. Os sacerdotes eram homens com profundo conhecimento da lei, principalmente da parte da lei que trata do culto solene. Logo, eles sabiam exatamente que tipo de culto estavam prestando no templo. Eles sabiam que estavam cultuando ao Senhor de forma inadequada. Eles sabiam que estavam entregando ao Senhor o que o Senhor não pediu. Eles sabiam disso. Mas ainda assim, Deus responde como os sacerdotes estavam cultuando, e a resposta de Deus pode ser dividida aqui em 4 partes. Os sacerdotes perguntaram, como que nós temos desprezado? E Deus explicou como eles têm desprezado. Ao versículo 7. Ofereceis sobre o meu altar o pão imundo, e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Irmãos, pão aqui tem um significado de alimento. Isso porque o que era queimado sobre o altar no templo eram alimentos, frutas, cereais, animais. Então pão aqui significa alimento. Os animais deveriam ser perfeitos, sem doença, com gordura, sem mancha, sem marcas, pois apontavam para o sacrifício perfeito de Jesus, o sacrifício do Cordeiro de Deus. Os sacerdotes tinham a obrigação de verificar cada animal antes de oferecê-lo no altar. Eles viviam somente para isso, mas os sacerdotes passaram a aceitar qualquer oferta para Deus. O primeiro sinal de corrupção deles foi que eles perderam a disposição de zelar pelo culto ao Senhor. Qualquer coisa
que traziam para Deus, eles chamavam de culto e ofereciam ao Senhor. O Senhor chega ao ponto de fazer uma provocação aqui no versículo 8. Quando trazeis animais cegos para os sacrificardes, não é isso mal? Quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o a teu governador. Acaso terá ele agrado de ti e te será favorável, diz o Senhor dos Exércitos. Nesse ponto, o Senhor faz um desafio seríssimo se nós considerarmos todo o seu valor. O Senhor está falando o seguinte, ó, pegue o que vocês estão oferecendo para mim e ofereça a quem vocês amam, a quem vocês consideram, para ver se essas pessoas vão aceitar. É isso que Deus está dizendo. Numa aplicação direta para a gente hoje em dia, para o nosso culto, o que Deus está falando é o seguinte, pegue o que vocês estão oferecendo para mim e ofereça para outra pessoa. Pega a oferta que vocês me dão e ofereça para outra pessoa para ver se ela vai aceitar. Pegue essa 1h30 que vocês se relacionam comigo por semana e ofereça a quem você considera para ver se essa pessoa vai aceitar essa 1h30. Eu fiz ontem um desafio no curso de formação de obreiro. Fala, chega para tua esposa e fala o seguinte, eu vou me dedicar a você 1h30 por semana. Eu vou separar, vou ser teu 1h30 por semana. Vê se a sua esposa vai aceitar isso. Tem um que falou que a esposa aceitaria. Ele fica até feliz. E se sentir abençoada. Deve ser uma benção esse irmão. Mas essa comparação de Deus é seríssima, irmãos. Os homens estavam oferecendo a Deus algo que não lhe custava nada. Nada. Que não tinha valor para eles. Isso é horrível. Isso expõe um coração tão pecaminoso. De vez em quando a gente fazendo separação de doações, né? Doação de roupa, alguma coisa assim, a gente pensa, rapaz, isso aqui a pessoa sabe que não presta para ela. A pessoa está dando porque sabe que não presta para ela. Vai prestar para quem isso aqui? Quando você for separar roupa para doação, alguma coisa, brinquedo de criança, pega coisa boa. Pega coisa boa. Aquilo que não presta para você, joga fora. Vira pano de chão. Vai para o lixo. Estamos falando das outras pessoas. Quanto mais para o nosso Deus. Quanto mais para o nosso Deus. Pegue o que você oferece ao Senhor e ofereça às autoridades pecadoras, iníquas desse mundo, para ver se eles vão aceitar. Pegue o que você tem ofertado a Deus e ofereça às autoridades dessa terra, para ver se eles aceitarão. Eles não aceitarão. Por que o nosso Deus aceitaria? Olha o que Deus diz ainda aqui, respondendo essa questão, versículo 10. Tomara houvesse entre vós quem fecha as portas, para que não acendesses debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Aqui é algo aterrorizante, vamos entender melhor. Quando ele diz, tomara houvesse entre vós quem fecha as portas, em outras palavras, ele está dizendo assim, podia existir algum homem macho no meio de vocês para fechar essa igreja. Para trancar a porta, de modo que vocês não se reunissem para me cultuar, porque o culto de vocês eu não aceito. É isso que Deus está falando. Para que não acendesse debalde, ou seja, à toa, o fogo do meu altar. Na Nova Versão Internacional, esse versículo fica mais claro de entender. Olha o que diz. Ah, se um de vocês fechasse a porta do templo, assim, ao menos, não acenderia o fogo do meu altar inutilmente, porque não tenho prazer em vocês e não aceito a oferta de vocês. Deus estava falando para quem? Para a Babilônia? Para o Egito? Para a Pérsia? Estava falando para o povo da aliança, para o seu povo. Há cultos que Deus prefere que não existisse, que não fosse realizado. Culto que não segue o molde estabelecido por Deus na Bíblia Sagrada, é melhor que não exista. Para mim não, para Deus. Para Deus. A igreja que era melhor que fosse fechada, segundo Deus. Segundo o Senhor. A seguir, de volta, Deus volta a afirmar como que eles profanavam o culto no versículo 12. Mas vós o profanais quando dizeis a mesa do Senhor é imunda,
e o que nela se oferece, isto é, a sua comida é desprezível. E dizei ainda, que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado, o coxo, o enfermo, e assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso de vossas mãos? Alguém vai dizer assim, mas pastor, Deus não olha o coração. Mas, meu irmão, é um coração podre que está sendo exposto através de uma oferta sem valor. É isso que está acontecendo aqui. Segundo o Senhor, os próprios sacerdotes consideravam a mesa de Deus imunda, impura. Ou seja, desprezável. Pode fazer aqui o que quiser. Esse lugar aqui, pode fazer o que você quiser. Não foi consagrado ao Senhor, não. Pode fazer o que quiser aqui. É considerada impura a mesa do Senhor. Mas o que mais chama atenção é que o Senhor diz que eles falavam assim, que canseira. Estavam cansados de quê? De ser sacerdote. Eles estavam cansados de quê? De cultuar o Senhor da forma que o Senhor prescreveu. Eles achavam o culto, segundo o que o Senhor prescreveu, enfadonho. Enfadonho. Pelo amor de Deus, de manhã e de noite, de manhã e de tarde. Um monte de gente fazendo fila e mata animal e limpa. E mata animal, era só isso que o Senhor mandou. Mata animal e limpa. E vem os levitas. O papel dos levitas não era tocar, não era fazer, não. O papel dos levitas era trazer animal e depois limpar a podridão no chão. Não sei de onde tiraram a ideia que levitas são músicos. Era músico também. Se sobrasse tempo, pegava lá um trombone, tocava alguma coisa, mas o papel dos levitas era servir ao culto. Mas eles olhavam para o culto ao Senhor, da forma que o Senhor prescreveu, e chegavam à conclusão de que era chato demais. Eu tenho uma forma melhor de cultuar. Eu tenho uma ideia melhor para esse culto. Se fizer só o que Deus quer que faça, vai ficar muito chato, vai ficar descontextualizado. Não vai agradar a juventude, os jovens não vão gostar, os adolescentes vão embora, não sei quem não vai ficar. Então vamos fazer alguma coisa, mexer nisso aqui, porque o culto simplesmente da forma que o Senhor deseja estava monótono demais, cansativo demais, chato demais. Não hoje não, há 2.500 anos atrás. A quarta resposta de Deus ainda, os sacerdotes, o Senhor está respondendo aos sacerdotes quando os sacerdotes perguntaram em que nós temos desprezado. Então a quarta parte dessa resposta está no versículo 14. Outra parte terrível. O Senhor diz que vai amaldiçoar os enganadores. Quem são os enganadores aqui? Vocês vão ver quem são os enganadores. Versículo 14. Pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio em seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. O meu nome é terrível entre as nações. Aqui o Senhor estava amaldiçoando, não era eu, não sou eu que estou amaldiçoando, irmãos. O Senhor estava amaldiçoando aqueles que, podendo ofertar algo melhor, não faziam. Toda vez que eu falo de oferta, você pensa em dinheiro, não é verdade? Também, mas não estou falando só isso não. Eu estou falando daqueles que poderiam oferecer ao Senhor algo melhor e não fazem. O Senhor está amaldiçoando aqueles que tinham condições de oferecer algo melhor no culto e não faziam. Guardavam o melhor para si. Fosse o melhor gado, a melhor ovelha, o melhor novilho. Mas poderia ser também o melhor tempo. O melhor tempo é guardado para eles, enquanto o pior tempo era reservado, direcionado para Deus. A primeira parte é guardada para eles, enquanto a pior parte era guardada para Deus. O fulgor da juventude, eles usavam como queriam. Quando passava a juventude, entregava o resto para Deus. Há várias formas de negligenciarmos e nos enquadrarmos nessa categoria de enganadores que o Senhor está falando. O Senhor chama essa pessoa de enganadora. Pode fazer mais. Não faz por quê? Porque não quer. Porque não quer. Terrível isso aqui. Hoje nós não oferecemos mais animais a Deus. Não oferecemos mais animais. Pois não há necessidade, como eu disse, os sacrifícios de animais apontavam para o sacrifício do Cordeiro. O que oferecemos hoje é nosso louvor, nossa presença, nossas orações, nossos sentimentos, nossas ofertas, nossos talentos, nosso trabalho, nosso tempo. Mas o princípio permanece o mesmo.
pode fazer mais e não faz, é chamado aqui na Bíblia de enganador. E a esses a Bíblia está amaldiçoando, o Senhor está amaldiçoando. Mas esse é apenas o terceiro diálogo. Vamos ao quarto diálogo. Não, esse é apenas o segundo diálogo, né? Até eu que me perdi. O terceiro diálogo está no capítulo 2. Na primeira parte do texto, a partir do versículo 1, Deus chama a atenção dos sacerdotes ao arrependimento. Agora é o Senhor quem fala, os sacerdotes de forma irônica. Ó, versículo 1 do capítulo 2. Agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento. Os homens que tinham a tarefa de ensinar os mandamentos são colocados por Deus na posição de aprendizes aqui no capítulo 2. O Senhor fez 5 ameaças aos sacerdotes. 5. Primeiro, Deus enviaria sobre eles maldição. Ainda aqui no capítulo 2, no capítulo 2, no versículo 2. Se o não ouvirdes, e se não propuserdes no coração da honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição. Em primeiro lugar, o Senhor prometeu que amaldiçoaria os sacerdotes. A maldição que o Senhor se refere são os castigos previstos na aliança, que encontramos em Deuteronômio 28:15. Em segundo lugar, Deus transformaria as bênçãos deles em maldição. Quando o povo ia oferecer o sacrifício ao Senhor no templo, depois do sacrifício, o povo era despedido com bênçãos dadas pelos sacerdotes. Eram as bênçãos sacerdotais. O que Deus está dizendo é o seguinte: quando vocês, sacerdotes, abençoarem esse povo, eu vou transformar a bênção de vocês em maldição. Olha como isso é sério. Então, segundo o Senhor, o estado de miséria daquele povo estava diretamente relacionado ao pecado espiritual e ao pecado dos seus líderes, dos seus sacerdotes. Imaginem aqueles irmãos que pensavam que estavam sendo abençoados, mas na verdade estavam sendo amaldiçoados por Deus, porque viviam debaixo de ministério de sacerdotes reprovados por Deus. Isso aqui me assusta. Eu vou repetir. Aqueles irmãos pensavam que estavam sendo abençoados, quando na verdade estavam sendo castigados por Deus, porque viviam debaixo de ministério de sacerdotes desobedientes ao Senhor. A terceira ameaça. Deus afirma que o povo já estava amaldiçoado e não sabia. O versículo 2 completo. Se não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração da honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Então eis a causa da calamidade do povo. O povo vivia em um estado caótico, porque viviam debaixo de sacerdotes amaldiçoados por Deus. A quarta ameaça. Deus iria destruir a descendência dos sacerdotes. Mas eu vou pular essa, o tempo não nos permite. Veja só como a quinta ameaça aos sacerdotes é terrível. Versículo 3. Eis que vos reprovarei a descendência, atirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto desses sereis levados. Vamos entender o que está acontecendo aqui. Quando o povo levava o animal para ser sacrificado, o excremento, as vísceras e as fezes, obviamente, com tudo junto, não era oferecido no sacrifício. O animal era limpo, limpava-se o animal, os excrementos eram jogados no lugar devido, ninguém poderia tocar nos excrementos desses animais, ninguém poderia tocar. Quem tocasse no excremento de animal seria considerado impuro, teria que ir para o mesmo lugar onde tudo foi jogado fora. O Senhor está dizendo o seguinte: eu vou pegar os excrementos dos animais que vocês estão oferecendo e vou esfregar na cara de vocês. Eu vou fazer de vocês tão puro quanto os excrementos desses animais. Olha só, a oferta já era impura. A oferta oferecida já era errada. Quanto mais os excrementos dessa oferta. E o Senhor prometeu que ia fazer essa cena assustadora. Esse ponto termina com o Senhor fazendo mais uma acusação contra os sacerdotes, no versículo 8. Mas vós vos tendes desviado do caminho, e por vossa instrução
Tende feito tropeçar a muitos. Violastes a aliança de Levi, diz o Senhor. Por causa dos sacerdotes, o povo todo pecava. No quarto diálogo, ainda aqui no capítulo 2, a partir do versículo 10, o Senhor vai tocar, só vou passar, não vou ler o texto, ele vai tocar em um pecado terrível, que é o casamento misto. O casamento misto. O casamento misto, vocês sabem muito bem o que é, sempre foi o sinal maior da decadência espiritual do povo. Quando o povo de Deus começava a se corromper, ir atrás de outros deuses, a imoralidade entrava no arraial do povo de Deus. E eles se corrompiam contra os deuses, idolatravam também, abandonavam o Senhor. O ponto mais baixo da decadência espiritual, quando se perdia toda a vergonha, quando se perdia todo o temor de Deus, os homens procuravam mulheres de fora da aliança para poder casar. Mulheres de fora do povo de Deus para o casamento. O casamento misto é uma afronta até hoje à ordem criada, à ordem de Deus, porque é como se a pessoa dissesse para Deus o seguinte, ó, eu quero me relacionar com alguém que não tem aliança contigo, e estou nem aí para isso. Isso é o casamento misto. E como que o casamento misto influenciava no culto? Não tem como não influenciar. Desde sempre. Aquela história do namoro missionário, né? Pastor, estou namorando ele não vale nada, ele rouba, cheira, fuma, mas eu vou evangelizar ele. Esse namoro missionário nunca funcionou desde a época de Israel. A desculpa dos israelitas era que ia se relacionar com mulheres pagãs e convertê-las ao Deus de Israel. E o que acontecia era o contrário. Sempre aconteceu o contrário. Crianças que nasciam debaixo de duas fés. E normalmente era a aliança com o Senhor que era desprezada para seguirem a Baal ou outro Deus qualquer. O casamento misto reverberava diretamente na qualidade do culto ao Senhor. Isso mudou? Não, infelizmente. Quinto diálogo. Deus faz uma declaração aqui no capítulo 2, versículo 17. Enfadais o Senhor com vossas palavras. E ainda dizeis, em que o enfadamos? Ou seja, o Senhor fala o seguinte, eu estou cansado de vocês, o que vocês têm feito tem me cansado, e os homens perguntam, mas Deus, em que nós temos te enfadado? Eles não conseguiam perceber o estado de pecado que eles viviam. É isso que o pecado faz, o pecado nos cega. E o culto ao Senhor era comprometido mais uma vez. O sexto diálogo, aqui no capítulo 3, pula para o capítulo 3, a partir do versículo 7. O Senhor fez uma declaração de amor agora, ó. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui o Senhor está dando aquela chance de arrependimento. Apesar disso tudo que eu falei, apesar da disposição do Senhor de esfregar excremento na cara deles, o Senhor veio com uma palavra agora de abre uma porta da graça, não é verdade? Tornai-vos para mim. Tornai-vos para mim. Ou em outras palavras, ou em outras versões, achegai-vos a mim, voltem-se para mim. Qual foi a resposta deles? Em que havemos de tornar? Olha o deboche. Os homens estavam completamente desviados. O Senhor provou que eles estavam fazendo tudo errado, em especial no culto. E eles não tinham consciência disso. Em que havemos de... Você já fez essa pergunta para Deus? O que eu fiz de errado? É como se nós fôssemos santos e perfeitos, né? Para exemplificar o estado de pecado do povo, o Senhor citou apenas um exemplo. Dos muitos pecados, o Senhor citou apenas um, que é o mais famoso, que é o mais conhecido, relacionado ao dízimo e ofertas. Para responder a pergunta do povo, qual era a pergunta? Em que havemos de tornar? Ou seja, por que devemos voltar ao Senhor? Para responder essa pergunta, o Senhor citou apenas um pecado do povo. E o Senhor inicia a sua resposta com uma pergunta, versículo 8. Roubará o homem a Deus? É a pergunta de Deus. É possível um homem roubar a Deus? Tudo pertence a ele.
Ele é o dono do ouro e da prata, toda a terra, o universo, tudo pertence ao Deus Santo e Criador. É possível? A resposta imediata a essa pergunta é que não. Não é possível roubar, defraudar o Senhor de forma nenhuma. Porém, irmãos, nós devemos nos lembrar que um dos termos da aliança era justamente oferecer ao Senhor a primícia dos seus bens. Entregar o dízimo de tudo que eles tinham, não apenas os dízimos, mas também as ofertas, entregar ao Senhor. Então o Senhor pergunta, roubará, pois, o homem a Deus? Aí os homens responderam, em que te roubamos? Aí o próprio Deus responde, vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. A entrega do dízimo era obrigação naqueles dias. Mas não apenas dízimo, oferta voluntária, oferta de gratidão também eram previstas na aliança. Deus citou a quebra da lei das ofertas somente como um dos muitos exemplos de pecado que o povo estava cometendo. E por que de todos os exemplos Deus citou esse exemplo? Porque ele estava falando do culto. Dízimos, ofertas é elemento de culto. Não é verdade? O Senhor não estava tratando aqui da questão financeira do povo, o Senhor estava tratando do culto. O Senhor tratou de outros aspectos de culto. Então, por isso que Malaquias não fala só de dízimos e oferta. Malaquias fala do culto. Então, nesse aspecto do culto, estava tendo uma grande falha também. Estavam negligenciando, falhando, sendo inconstantes em seus dízimos e ofertas. Nós acreditamos, se você tem um boletim em mãos, você vai levar para casa um estudo sobre dízimos e ofertas. Nós não acreditamos aqui na Igreja Batista da Graça sobre a obrigatoriedade do dízimo. Nós acreditamos que na nova aliança, se na tua igreja acredita, amém. Siga lá a orientação do seu pastor. Mas aqui nós acreditamos que o dízimo é um ato espontâneo, voluntário, um compromisso assumido de forma voluntária, espontânea, e até esse valor, o valor de 10%, é uma definição espontânea e voluntária de cada irmão. Nós acreditamos na generosidade e nós ensinamos que a igreja depende da generosidade e da responsabilidade, do compromisso dos irmãos. Dízimos e ofertas, nós acreditamos que é fruto de corações gratos. Nós não dizimamos e ofertamos para ser abençoados, nós já somos abençoados. Por isso dizimamos e ofertamos. Mas o princípio aqui permanece o mesmo. Não podemos roubar, tirar de Deus o que já foi consagrado ao Senhor. Uma vida que foi consagrada a Deus, um tempo que foi consagrado ao Senhor, pessoas que têm aliança com Deus, que se aliançaram com o Senhor, não pode simplesmente negligenciar sua responsabilidade com Deus. E o sétimo e último diálogo, encontramos a declaração de Deus no capítulo 3, no versículo 13. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Olha o que o Senhor disse agora. Deus se ofendeu com o que o povo estava dizendo. Mais uma vez há um questionamento cínico. Mas vós dizeis, que temos falado contra ti? E a resposta de Deus no versículo 14. Vós dizeis, inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Esse último diálogo, Deus acusa o povo, revela que o povo fazia aquele cálculo, olhava para as suas circunstâncias e chegava à conclusão de que é inútil servir a Deus. O povo olhava para a vida do ímpio que estava prosperando e ele, servindo a Deus, estava passando dificuldades. Olha só como que o culto era condicionado a questões humanas e terrenas. Esse diálogo, irmão, termina com a promessa do Senhor. No capítulo 4, o Senhor diz que chegará o dia em que o soberbo, o perverso, seriam eliminados, mas que os que temem ao Senhor, somente para os que temem ao Senhor, nasceria o sol da justiça. A principal lição aqui do livro de Malaquias está relacionada à celebração pública. O culto da igreja é a celebração pública da aliança que temos com o Senhor. Por isso que no culto, nós só fazemos no culto o que Deus ordenou que fizéssemos. Não temos autonomia para inserir novos elementos ao culto. Não temos poder para isso. A Bíblia conta a história de homens que tiveram a iniciativa de entregar ao Senhor. Não é o que era errado, não. Não é o que era pecado, mas simplesmente o que Deus não pediu. A Bíblia diz de homens que chegaram para Deus, na presença de Deus, com algo que Deus, vou repetir, não era errado, não era pecado, mas Deus não pediu. E por isso eles morreram.
O culto ao Senhor é desenvolvido, só pode ser perfeito se foi desenvolvido pela mente santa de Deus. Eu digo aqui, a minha criatividade, a tua criatividade é algo maravilhoso que o Senhor deu, mas a nossa criatividade não foi convidada a elaborar o culto ao Senhor. Não podemos ter a iniciativa de inserir elementos que nós queremos no culto, porque ele não é nosso, é do Senhor. Devemos olhar para a palavra de Deus e entender na palavra de Deus como ele quer ser adorado e não como nós queremos adorá-lo. A nossa mente, a nossa criatividade, nossos melhores atos, nossas melhores ações, nossas melhores motivações são corrompidas pelo pecado. E a gente olha para a Bíblia, de ponta a ponta. Toda vez que a igreja se reúne diante de Deus, só há 3 elementos sendo exercitado ou executado: cânticos, orações e pregação da palavra. Cânticos, orações e pregação da palavra. Por toda a história. Não vai ser nós que vamos mudar isso. Cânticos, orações e pregação da palavra. Para finalizar com a aplicação, e já chamo o pessoal do louvor aqui para me ajudar numa última canção, devemos cultuar a Deus independente das circunstâncias. Devemos cultuar a Deus da forma que Ele quer ser adorado. Devemos cultuar a Deus com a atitude apropriada. Devemos dar a Deus o que de melhor tiver em nós. E a aceitação do nosso culto depende também da nossa forma de vida fora desse lugar. Feche seus olhos, em nome de Jesus. Pai querido, muito obrigado por tua palavra nessa manhã. Uma palavra que nos traz alertas assustadores. Em que no primeiro momento nós somos levados à repulsa. Sobe em nós um sentimento de contrariedade, Pai, de discordância. Mas que o teu Espírito fixe, firme, grave a tua palavra em nossas vidas, para que nós tenhamos a alegria de fazer a tua vontade, o adorarmos da forma que o Senhor deseja, e não da nossa forma. Em nome de Jesus. Se os problemas parecem não ter solução, quando as mágoas inundam o teu coração, há alguém que atende a tua oração. Jesus Cristo, Mestre, Senhor, Ele é o dono da chuva, do sol e do ar, é Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é o dono dos montes, do céu e do mar, é Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Ele é o caminho, a verdade, a luz. Abre teu coração e recebe a Jesus, tua vida.
chuva, do sol e do ar. É Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é o dono dos montes, do céu e do mar. É Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Como é bom caminhar nesta luz, nesta paz. Ele vive pra sempre, ele me satisfaz. Eu sou dele, a vida que ele me traz é segura, pois ele é Senhor. Ele é dono da chuva, do sol e do ar. É Senhor da alegria, da dor, do choro.